Boa tarde, bom dia, boa noite. Welcome to Lighthouse Podcast. Mais um podcast aqui, nós estamos juntas e nós temos convidadas especiais neste dia. E, gente, esse estúdio hoje está frio, hein? Eu estou sentindo frio aqui. Minha mão tá e jogando aqui um pano de fundo da nossa conversa de hoje, que é sobre os nossos desafios, né, nessa terra. Para vocês que estão chegando agora no canal, deixa o seu like, se inscreva, tá? Nós estamos aqui nos Estados Unidos, todas nós meninas, amém? Daqui a pouquinho vou pedir para vocês se apresentarem. Nós vamos conversar um pouco sobre os nossos desafios como imigrantes, como mulher aqui nessa terra, né? Terra boa, terra que a mãe que filho chora e mãe não vê. E esse é um dos desafios, o clima, né? Quando a gente chega aqui numa terra distante, numa terra diferente, nós temos muitos desafios, muitas lutas na nossa frente, né? Vamos estar apresentando aqui as meninas que estão conosco. Eu já sou conhecida, né, gente? Já estava no outro. Sou a Miriam. Miriam, quanto tempo você está aqui na América? Na América? 6 anos, fez dia 1º de janeiro. Eu pisei aqui no dia 1º de janeiro, em Boston. 6 Acho anos que é mais novinha, né? De nós deve ser a Miriam. Eu sou a mais nova aqui da turma. Mas nós temos pessoas mais, né, Adélia. antigas aí, mais vividas nessa terra. Meu nome é Adélia, né? E eu vou fazer 17 anos, agora dia 8 de maio, que eu estou aqui nessa terra. Uau. Aqui. Pela glória do Senhor, né? Bastante. A Girlene. Meu nome é Girlene, vocês me conhecem, né? Eu tenho 21 anos que eu tô aqui. Passei mais tempo aqui nos Estados Unidos do que no Brasil, né? Uau. Também já passei. A Eveline também, né? Que você chegou aqui adolescente? Adolescente, 16 anos. Eu já passei a maior parte da minha vida aqui do que no Brasil, né? E a gente pensa assim, que louco, né? Meu Deus. Mas é igual assim, embora eu tenha só 6 anos aqui, mas eu entendo que eu comecei uma nova etapa da minha vida, foi tudo aqui, tipo a vida de casada, porque eu casei e já vim. Então, acho que é por isso que eu talvez não consiga me imaginar mais morando, né, assim, no Brasil, ou talvez voltando para morar. A gente não sabe os planos do Senhor. Mas, porque a gente não entende que viveu uma nova etapa, assim, tudo do começo. E é muito bom. É verdade, mas não foi fácil, né? Não. Muito difícil. Não foi fácil. O início, principalmente, né? Quando você chega aqui e tem... A gente chora demais, né? Não vamos fazer as chora contas, mas você demais. chegou aqui, para saber quantos anos você tem, chegou aqui com quantos anos? Todo mundo vai saber, né? Não, eu cheguei com 20 anos, Uau. mas fiz 21 logo em maio, né? Eu cheguei em fevereiro, maio fiz 21. E solteira, no caso. Cheguei solteira. Deixou família, tudo pra trás. Deixei pai, mãe. Mas eu cheguei na aventura também, né? Eu queria... A cabeça também vem para... Como jovem, você vem querendo só... eu vim querendo conquistar aqui um carro e voltar para trás, não ter um carro no Brasil. Tava bom o carro. Aí eu cheguei, fiquei... Aí depois eu fui vendo que quando o tempo foi passando, a gente vai vendo a dificuldade, que aí você tá longe da família, tem que trabalhar muito, vem o frio, a língua, aí muda tudo. Aí complica bastante. Mas é os desafios, né, que a gente vai adquirindo aí, vai aprendendo. Vai vencendo dia após E a língua? O idioma. O idioma, gente. Foi mais difícil. Para mim, ainda que fui casar, conheci o Bel quando foi em maio, né? Isso aí dá outro podcast, hein, Eveline? Não falava inglês e ele não falava português. Aí foi só na mímica. Só mímica. Parece assim, quando a gente sai, igual quando eu saí do Brasil, eu tinha 16 anos, mas assim, o meu contexto é diferente. Eu vim com a minha família. Mas mesmo assim, você não imagina a diferença, o choque que vai ser de você chegar numa outra terra, sabe? E eu acho que independente se você vem com família, é muito diferente, né? Muito diferente. E, igual o idioma. Quem que nunca sofreu? Quem não tem micos, experiência para contar? Pouco, não. Chegando aqui... Tire a primeira pedra. Sério, né? Você tentando, cara, às vezes você queria só comprar um sanduíche, você não consegue falar, sabe? Coisas assim desse tipo. Meu irmão tem uma história
Que chegou aqui, ele queria comprar asinha de frango, né? Aí ele, e Coca-Cola, aí ele, Coca-Cola, e asinha de frango, Olha, essas histórias a gente tem todo muito, mundo tem uma. Cada um tem uma. Cada um tem um para contar. E os desafios são tantos, né? E quando a gente olha para trás assim, a gente venceu, né? Nós estamos Graças a aqui. Deus. Vocês se sentem que vocês estão em casa? Como é que é? Às vezes... Aí, Adé. Agora, né, depois de 17 anos, né, a gente já se sente em casa, né? Mas é igual a Gilene falou, no começo, né, é tudo muito difícil até a gente adaptar, né? Que deixou uma família no Brasil, deixou todos lá. E a gente tem que se adaptar. E eu, quando eu cheguei aqui, já gastei muito tempo para chegar nesse país, não foi fácil, né? E até vim ter, né, mais relacionamento com Deus através, né, do que eu passei na estrada, mas também com 6 meses que eu estava aqui, já veio uma grande dificuldade, né, dei um problema no olho, e logo em seguida a casa que eu morava pegou fogo. Então foi uma coisa atrás da outra, foi uma luta que parecia que a gente não ia vencer. Mas graças a Deus, né, a gente firmou, né, na presença do Senhor, confiou em Deus. E Deus tem cuidado, né? Cada momento, cada segundo da vida da gente. E a gente vê a mão de Deus. E sem contar que assim, né? A gente aqui é um país bem desenvolvido, tecnologia, tudo, né? País de primeiro mundo. E nós viemos de cidades pequenas, né? Assim, eu venho de uma cidade pequena, vocês também vieram de cidade pequena. Então, assim, é um mundo totalmente desconhecido. Tudo é muito novidade, né? Assim, quando você chega, então, acho que isso também, a cultura... Tudo isso causa um impacto muito grande na gente. E outra coisa, para a mulher, para nós, né? Eu acho que é mais difícil. Por exemplo, não é nos vitimizando, que nós somos as mulheres, não. Mas um jovem sai do Brasil, ele chega numa casa, vai morar com vários homens, ou vai morar numa... Aqui eles falam, não é pensão, é república. Para o homem... Ele não tem, eu acho que não tem tanta dificuldade, não tem tanta barreira, né? Pelo fato de ser homem, às vezes sai do banheiro de toalha, ou tipo, coisas desse tipo assim, né? Mas pra gente mulher, eu acho que, como a gente fala lá na Guiné-Bissau, vida de mulher que é fácil. Eles falam, que quer dizer, a vida de mulher não é fácil, né? Porque nós temos vários papéis, né? Nós temos vários papéis. E nós temos também as nossas peculiaridades, né? As nossas que nós precisamos. Então, assim, realmente não é fácil para a gente chegar aqui, longe da família. E essa terra muda muito a rotina da gente, né? Demais. Muitas, assim, chegam aqui, têm que abdicar de talvez uma profissão no Brasil, tá perto da família. Aí chega aqui aquele impacto, né? Agora você tem que ser você e lutar pelos seus ideais e, às vezes, agir como homem, né, nessa terra, para você conseguir lutar e ir atrás das suas... Condições. As condições. Também é bem diferente. Porque lá, por mais que a gente talvez não tinha uma vida tão boa, nem todo mundo teve uma vida tão boa lá, mas quando você chega aqui, é pior ainda. Parece que você vai para um lugar que você acha assim que vai ser melhor, mas quando você chega de início é pior. Eu mesmo, quando eu cheguei, eu dormi meses atrás de um sofá. E quantas pessoas que têm história assim, que foi para uma casa onde estava um amigo, um parente, e lá morava 6, 7 de uma vez. E aí não tem tipo lugar assim, de dormir, não para tem uma lugar. mulher é mais difícil. É mais difícil você chegar num lugar desse. Um banheiro com tanta gente. Com certeza. Difícil, muita dificuldade. Uma das coisas que eu achei assim que foi bem... E é porque eu vim com família. Foi a rotina da família como muda aqui, né? Muda. Aquele negócio de café da manhã, almoço. Tem mais, acabou. Café da tarde, janta, lanche da tarde. Isso daí foi uma das coisas assim que a gente... muda e ao mesmo tempo, porque às vezes as pessoas falam assim, como é que depois de tanto tempo na América, como você se sente? Às vezes eu me sinto que eu sou brasileira, eu não me sinto americana. Também. Mas quando chega alguém do Brasil,
vai pra casa da gente e fala assim, gente, vocês são americanos. Aí eu fico assim, como assim que nós somos americanos? Explica pra mim. Gente, a rotina de vocês, o jeito que vocês, é tudo diferente. E é mesmo. Sem querer, né? A gente acaba enquadrando ali naquele padrão de vida ali. Sem querer, a gente... Exato. Eu, quando eu fui chegar aqui, que fui limpar uma casa, eu falei, ai, meu Deus, chegar na casa desse povo na hora do almoço, isso não vai ser bom. Chegava numa casa do mesmo jeito, na hora do mesmo jeito, eu falei, não tem almoço? Achei muito É praticamente só o café da manhã. É o café da manhã. É janta. Porque as crianças estão pra escola. Isso, acho que é por isso que tem essa diferença. Porque lá no Brasil, por exemplo, a criança estuda meio período. Ou na parte da manhã, ou na parte da tarde. Aqui não, a criança, meu filho ainda não vai pra escola, mas pelo que eu vejo aí, né? Vai de manhã, chega tipo 2h30, 3 horas. Aí o pai tá trabalhando. Exatamente. 4 horas, né? E as pessoas aí ficam... que é o problema de não ter uma mesa pra sentar. Exatamente. Aí os horários não batem. Aí, por exemplo, os meninos chegam 3h40 da escola. Eu saio do serviço 5 horas. Se eles chegam da escola, eles já estão com fome, já vão comer. Sem contar que a Raila já chegou. Já chegou. Então, assim... Muda a nossa, né? E o almoço, eu acho que o almoço junto em casa, no Brasil, se estuda de manhã, tá na hora do almoço, tá em casa. Às vezes o pai tá no trabalho, tem 1 hora de... É 1 hora? 2 horas de 2 horas de almoço. E gente, aqui a gente tem 30 minutos. Olha lá. E aqui o americano usa o jantar, né? Para reunir com a família. Mas nós que temos a igreja, nossos horários de ir pra igreja é à noite. Então, tipo assim, a gente come, horário de 7 horas. Quando você não está numa oração, você está no culto de quarta-feira, você tem ensaio de louvor, você tem reunião de jovens, de adolescentes. Aí é difícil demais. Não bate. Como que você vai encontrar os filhos? Às vezes você está em casa, mas os filhos... Os esportes, depois da escola. Esportes, aí muda. E aí as pessoas falam assim, não, vocês são muito... Não tem um café da tarde, né? Não tem, a gente não... Tem essas coisas aí que a gente vai entrando nessa rotina sem querer, sem querer. E sem tem que encaixar. Tem hora que dá até medo, porque eu acho que não tem necessidade disso tudo. A gente põe tarefa demais. Principalmente esporte aqui. Os americanos têm muito esse estilo de vida, né? De trabalhar, os filhos vão para a escola, chegou da escola, os filhos às vezes têm meia hora dentro de casa e já vão para esporte, futebol, vôlei, o que for. E aí eles chegam de noite, passam o dia inteiro fora de casa. Quando é faculdade, aí que chega é 10 horas da noite e vão dormir. Então não tem relacionamento com os filhos. É onde a gente tem que tomar muito cuidado aqui nos Estados Unidos, é isso. Que a gente perde demais o relacionamento com os nossos filhos. Porque a gente acaba entrando no ritmo deles. Mas acho que para nós que nós não somos estrangeiros, acaba sendo um pouco pior. Porque a gente não tem os mesmos direitos de que um cidadão americano, né? Por exemplo. Em muitos casos aqui. A gente não tem os mesmos direitos. Então, você tem aquela coisa de ter que trabalhar mais, de ter que lutar mais, de ter que correr mais atrás das coisas. Eles não, tipo, eles saem do serviço 3 horas da tarde. E, geralmente, assim, né? Funciona, pelo que eu vejo, 3, 4 horas da tarde. Então, talvez eles conseguem manter um pouco mais essa coisa de levar o filho, buscar o filho. Para nós, não sei, vocês estão mais nesse contexto. Mas eu acho que a cultura, né? Tipo assim, a cultura deles. A cultura deles, igual chega na época do verão, quase todos os americanos mandam as crianças pro camp, né? Eles vão pro camp, ficam longe. Então, acho que há essa cultura. Às vezes as pessoas perguntam, você acha que os americanos são mais frios? Olha, é difícil até de identificar, porque eu conheço americanos pessoas, eles são maravilhosas, pessoas dóceis, né, que são amigos, eles são muito, se compadecem muito quando a pessoa está necessitando de alguma coisa, eles, né, mas o estilo de vida deles, igual o meu vizinho comprou uma casa do lado da minha casa, ele morava em frente, comprou do lado. E o que ele fez? Ele mudou, ele alugou um caminhão para colocar a mudança. A mudança simplesmente saiu da frente para o outro lado. E aí a gente fica pensando, gente, esse povo não tem amigos. Se fosse brasileiro, a gente fazia um churrasco, chamava os amigos no carrinho de mão, sabe? Ia ser aquela festa. Aí arrastando móvel para fora. Mas assim,
ele não pediu ajuda a ninguém, ele contratou a companhia fez isso. Isso daí é o que eles acham. A né? educação deles. Nós não vamos incomodar ninguém para fazer nossas coisas, né? Mas, ao mesmo tempo, nós brasileiros, não, então, assim, há essa questão da cultura diferente, né? E aí, o que mexe com a cabeça da gente? Como que tá os nossos filhos, né? Que vai sair outro podcast aí, viu, gente? Dos filhos que são criados aqui, numa outra cultura, mas debaixo da nossa cultura. Duas culturas, no duas caso. culturas, né? Juntamente com eles. Então, assim, é realmente aquele choque que chega aqui, você é brasileiro igual, tipo assim, nós somos brasileiros, gente, né? Tem duas galinhas brigando, se uma for brasileira, a gente vai torcer pela galinha brasileira. É verdade. Nós temos sangue brasileiro na veia, não tem jeito, né? Mas que nós nos adaptamos aqui, nós nos adaptamos nessa terra, ainda mais com tantos anos vivendo aqui, mesmo com dificuldade das línguas, né? Os desafios que nós passamos. E teve uma pessoa que falou uma frase legal que eu gostei. Ele falou assim, que o Brasil, ele falou assim, o Brasil é minha mãe, mas quem me criou foi os Estados Unidos. Bem que você... faz sentido. Né? Tipo assim, ela foi a minha mãe biológica, é o Brasil. Mas a minha mãe de coração é aqui. Foi aqui que eu tive minhas oportunidades, foi aqui que eu cresci, foi aqui que eu criei, foi aqui que os meus sonhos foram realizados. E às vezes eu sinto assim, né? Eu não sei vocês, mas eu sinto assim. Porque quando eu cheguei aqui eu tinha 16 anos, então... de 1 ano até 16, a gente não lembra muita coisa quando criança, né? Então aqui eu sinto que a América é a minha mãe de coração, né? Que me criou, que me deu as oportunidades, mesmo com as dificuldades. Eu vejo que enquanto a gente não faz as pazes, porque às vezes quando a gente chega aqui, a gente não quer deixar o Brasil. Então a gente vem e quer trazer o Brasil junto. Aí a gente percebe que não tem jeito com o tempo. Enquanto você não faz as pazes com isso, de eu estou vivendo aqui, eu vou construir aqui agora, eu vou planejar minha vida aqui agora, a minha impressão é que a gente não prospera como a gente deveria prosperar, no sentido de... Eu, por exemplo, abençoar a terra, amar a terra. Amar a terra. Eu, por exemplo, quando eu cheguei aqui, eu planejei, eu passei 17 anos planejando voltar para o Brasil. 17 morando anos. aqui, planejando voltar. Tendo filhos aqui, casei aqui, mas o meu plano era voltar para o Brasil. Até meu marido queria ir. Aí, 17 anos, o foco é Brasil. Então, tudo que você faz é para o Brasil. Economiza aqui em tudo para levar para o Brasil. Só que quando chegou 17 anos, que Deus falou comigo, não é para ir, aí eu falei, agora eu tenho que ficar e construir aqui. Aí que eu vi que a minha vida começou a prosperar. Então, eu perdi 17 anos. Então, quantas pessoas que estão aqui, eu vejo o Gustavo assim também, que ele é apaixonado com o Brasil. Mas ele tem que fazer uma paz com essa nação, abençoar essa nação primeiro, para depois Deus falar assim, a hora que eu te levar, é isso mesmo, né? Ou então, se você vai ficar aqui, e mudar o coração dele, que Deus mudou meu coração depois de 17 anos. Então, aí que eu vi a minha vida crescer, até na igreja. A minha vida começou a prosperar dentro da igreja, depois que eu fiz as pazes, que eu tinha que ficar aqui, que eu entendi que era para mim ficar aqui, não era para sair. Isso a gente perde muito tempo. Olha, você vê, 17 anos. É muita também coisa sobre isso, né, Adélia? Porque, na verdade, a gente, assim, não vive bem aqui e tá preocupando em fazer as coisas no Brasil, e o que tá lá você nem tá vendo, você tem, e é a mesma coisa de não ter. E a gente vive aqui numa frustração, às vezes, né? Uma frustração, eu acho. E vai regrando as coisas pra família, né? E vai viver aquele estilo, mas é isso que a Gilene falou. Muita gente ainda tá vivendo, mas igual a Gilene, agora a minha ficha tá caindo nessa área aí que mesmo 17 anos. E, gente, eu acho que não tem problema você fazer planos, né? Não, mas eu acho que tem, tipo assim, aquelas pessoas que moram aqui, que vivem, que são abençoados aqui, mas praguejam daqui, mas lamentam daqui, mas reclamam. Amaldiçoa, sabe? né? Amaldiçoa a terra onde eles estão
E isso não é princípio bíblico, Não. isso, né? Não. A Bíblia fala que nós temos que orar pelo lugar que nós estamos, né? Uhum, Então, como que sim. você ora por algo que você odeia, ou que você lamenta, que você pragueja? Mas eu acredito que esse é um dos maiores desafios. É você estar aqui, você fazer planos, ok? Você pode ter os seus planos de querer voltar, mas você viver a sua vida aqui, enquanto você está aqui. Eu procuro viver o hoje. Eu estou aqui na América, então eu vou viver na América, eu vou construir. Os meus planos são para cá. Hoje eu penso assim. Se Deus amanhã ou depois me direcionar para um outro caminho, amém. Mas eu acho que esse é um dos maiores desafios das pessoas que estão aqui. Como a Juliane também comentou. De você se desligar, por exemplo. A gente conhece pessoas que estão aqui, mas... a minha igreja no Brasil era assim. O meu pastor era assim. O meu trabalho. Lá eu era pediatra. Lá eu era professora. Aqui é outra realidade. Né? É como o povo que estava saindo do Egito, né? Indo para Israel, o Senhor preparando tudo. E eles se lembrando. Mas lá a gente tinha isso, nós tínhamos aquilo. Então, assim, mas o Senhor tinha uma terra prometida para eles lá na frente. E eles estão se lembrando. Só que eles, na verdade, eram escravos, né? Não estou comparando, assim. Mas estão se lembrando das migalhas. Então, assim, tá aqui, é estrangeiro, não importa, o Senhor cuida, né? Como a gente estava comentando aqui. Deus, ele sempre se preocupou com as viúvas, com os órfãos, com os estrangeiros. O Senhor, ele tem um propósito para cada um de nós aqui. Ele não me tirou de onde ele me tirou, a Adélia mesmo, a Girlene. Vocês tiveram encontro com Deus aonde? Aqui. Eu comecei na estrada, né? Começou na estrada. Então, assim, eu já servi a Deus lá, Eveline lá também, já servi a Deus. Mas eu olho o que Deus tem feito na minha vida aqui, meu Deus do céu, nunca subiu o meu coração, entendeu? Nunca nem subiu o meu coração. Eu não estou falando só financeiramente falando, porque às vezes a gente fala, né, Estados Unidos, é dólar, é casa boa, é carro bom, e às vezes a gente nem vive tanto nesse contexto, assim, de prosperidade financeira. Mas a gente vive coisas com Deus que a gente jamais imaginou que viveríamos, né? Mas às vezes também a gente sai do nosso país e chega nesse lugar e nós vivemos muito na ignorância. Porque a gente coloca uma coisa na mente, né? Que eu quero vir, eu vou ir lá para ganhar e vou ter, vou fazer e vou voltar. E nós ficamos com aquilo na cabeça e não abrimos a nossa mente, não procuramos o que Deus quer para fazer. O que quer de nós, né? Porque nós sabemos que Deus quer algo de nós. E nós não atentamos para isso. Então nós ficamos o tempo todo batendo cabeça. E igual você citou aí, né? O povo lá, e os israelitas, né? Deus tirou eles do cativeiro, né? Levaram eles, mas ficaram chorando lá, aquelas cebolas velhas, aquelas coisas velhas que passaram. E Deus mandou, eu tenho algo, mas ficava reclamando, ficava murmurando, aquelas coisas, mas lá estava melhor, eu quero voltar para lá. Então, é nós mesmos que atrapalhamos o nosso futuro. Porque nós pregamos, ficamos agarrados naquela coisa ali e não abrimos a nossa mente, né? E às vezes não conseguimos vencer alguns desafios, né? Tem desafios que às vezes a pessoa não consegue vencer por conta disso, eu acredito. Os nossos desafios aqui na América, como mulher, que tem que sair de manhã, trabalhar, os meninos têm que ir para a escola, você tem que chegar à tarde. E você não tem uma mãe, pega o menino na escola para mim, tia, vai, né? Porque tem brasileiros aqui que, eles começam a entrar no estilo mesmo de não querer a janta, mas não sei, lá em casa a janta não pode faltar. Lá em casa também não. Tem uns que essa raiz aí não perde, né? Então, é um desafio lá em casa grande. já está americanizado, é pinabara, pão com pinabara. Misericórdia. Lá em casa é o arroz e o feijão, minha filha. É o resultado, né? Essa parte aí E este momento, como a Girlene, né, falou que a gente perde a comunicação dentro de casa. Estamos vivendo dentro de casa, todos ali dentro da casa, mas se bobear, a gente perde a comunicação. Porque é um corre-corre, um entra, outro sai, às vezes rumo um part-time, uma coisa, e não tem aquela comunicação. Então, isso, nós brasileiros, nós temos perdido muito a comunicação, o diálogo. Às vezes, igual a gente vê muitos filhos de americanos, que nossos filhos brasileiros estão pegando isso de ficar muito trancado dentro do quarto, né? Fica ali, a gente não sabe nem o que está fazendo. Então, quando eles entram para dentro do quarto, a gente às vezes deixa, porque tá lá, né? Tá na dele lá e tá descansando a minha cabeça.
a gente não sabe o que tá vendo, né? O que tá E acho que é um aprendendo ali dos dentro. desafios também, né? Por causa da questão do inverno ser longo aqui. Né, e não tem muito essa opção de ir para fora, de sair, de aproveitar lá do lado de fora. No Brasil, não, né? As crianças praticamente... Está chovendo, eu lembro, a gente ia para fora tomar banho de chuva, brincar na chuva. E aqui, acho que não tem muito isso, né? Por causa da temperatura, que o inverno também é longo. Também a gente sai pra fora. O inverno do Brasil, aqui a gente está aqui dentro com frio. Mas é isso, então acho que é um dos grandes desafios também como família, né? E aí Depois... entra aí a igreja, né? Como que a igreja nos ajuda, Demais. né? Meu Deus. Demais. Se não fosse Sabe? a igreja aqui nesse lugar pra nós, É Meu uma Deus. segunda família, era né? depressão, era muita coisa que... Eu falo E isso. eu vejo que tem muitas pessoas dentro de casa, né, isoladas, e não procura a Deus, não busca estar em comunhão com os irmãos, porque aqui a gente acha a família pra gente, a A gente nossa acha o família. aconchego, né, acha amizades. A família da gente é a igreja aqui. Yeah. Se não fosse... Sem contar que a igreja proporciona tanto esse lado social como o lado espiritual, né? Os dois. Então, assim, e os nossos filhos, as maiores conexões dos nossos filhos, as conexões deles são daqui da igreja, né? E engraçado que eles não fazem tanta amizade com a escola, Sim, né? Com os amigos da escola. As conexões deles estão aqui Muito na engraçado. igreja. Mas isso porque, graças a Deus, que esse é um outro podcast que eu vou participar, né, David? Que fala sobre servir a Deus no Brasil e servir a Deus aqui, né? Sim. Que muitas pessoas, só vou dar uma palhinha aqui rapidinho. Eu mesmo, pra mim, muitas pessoas falaram assim, lá é culto só domingo, filha. Esquece. Aí uma pessoa que vivia na igreja de segunda a segunda, imagina. Aí quando eu cheguei Deus aqui, é amor, né? todos Deus os é dias. amor. Cheguei aqui, graças a Deus, encontrei a igreja. Aí hoje eu procuro um dia que eu não estou na igreja, eu não encontro. Então isso traz mas essa a igreja conexão. traz. Nossa, e ajuda demais. Uma meu diferença Deus. também que dá outro podcast. Aqui a igreja não é só a nossa igreja Assembleia de Deus, né? Mas não é só Assembleia de Deus. Aqui tem Deus é Amor, que é não. Miriam, tem Batista, tem Presbiteriano, Batista, tudo tem em uma igreja Maranata. só, Maranata, tudo dentro da Quantas- Assembleia, no caso, né? Então, tipo assim, É. é a colheita. Eita glória! De Deus colheita, Meu Deus do isso céu! mesmo. É muito interessante A igreja isso. faz isso. E o lado espiritual, que é o que a gente mais precisa, independente de onde a gente esteja, né? Seja no Brasil, seja em qualquer lugar do mundo. A gente precisa dessa direção espiritual de Deus para nos dar entendimento para onde que a nuvem está indo, né? Para onde que a gente tem que agir. E a gente recebe isso na igreja, os líderes, os nossos filhos. Então, tudo isso, a igreja nos proporciona, né? Então, assim, onde que o imigrante chega, há uma necessidade de procurar um lugar para servir a Deus, né? Um lugar de você saber que ali você tem um porto seguro, que é a igreja, o nosso lugar que nós vamos sermos ministrados a palavra de Deus. E que os nossos filhos, e que nós também, gente, né? Olha aqui a nossa amizade, né? Nós temos amizades aqui nesse país que nós não somos temos tanta amizade com nossas famílias no Brasil hoje, né? Eu acho que eu vou mudar de assunto. Não vou, não. Tem muita gente que pergunta por que quando a gente vem para os Estados Unidos, a maioria das pessoas que chegam aqui nos Estados Unidos vira crente, aceita Jesus ou começa a ter uma intimidade maior com o Senhor. Por que você acha? Por que você acha isso? Que se essas isso pessoas... é verdade e por que isso acontece talvez com frequência? Porque geralmente as pessoas chegam para cá. Eu mesmo conheci, um lugar, né? tive um encontro com Jesus aqui. Passei a caminhar com o Senhor aqui. A Adélia também. E tem muita gente, não são poucas. Aí tem muita gente que fala isso. Por que todo mundo vai para os Estados Unidos e vira crente? Por que você acha que isso acontece? Pode ser essa questão aí do acolhimento, né, que existe na igreja. A gente acha uma família. Por exemplo, nossos aniversários dos nossos filhos, a nossa família, nós estamos juntos, pessoal da igreja, casamento, tudo nós estamos juntos. Natal, Thanksgiving, todas essas comemorações, até as viagens, gente. As viagens no verão, todo mundo comboio. junto. Forofeiro, todo mundo. Então, nós estamos juntos. Sim, eu acho que de início as pessoas chegam e procuram a igreja, é um lugar que eles se sentem acolhedor. O problema é tornar a igreja um clube social,
aí não há mudança de vida. Yeah. Entendeu? Uma vez uma pessoa no hospital falou assim, comigo, a enfermeira, assim, you go to church every weekend? Né? Tipo, você vai pra igreja todo final de semana. É tipo um clube social. Eu falei, não é um clube social. Né? Porque eles veem assim, tipo assim, você tá aqui sozinho e vai pra igreja. A princípio, pode ser algo que chame as pessoas. Até porque quem chega do Brasil precisa de emprego, precisa de casa, precisa de roupa, precisa de apartamento, tudo, né? coisas. Então, eles acham na igreja, sim, um Esse lugar que apoio. eles podem ter apoio. Mas se continuar na igreja só por causa disso, também não prospera, porque não é por aí, né? Que nós Mas assim, estamos na os igreja. desafios que as pessoas chegam aqui que não conhecem a Jesus levam elas a se aproximar de Deus, né? Procurar uma Sim. igreja e se aproximar de Deus. Infelizmente, muitas, né, como você falou, vê só como como eu posso dizer, uma porta de escape. Uma ajuda social, né? Isso, uma ajuda social. Mas outros realmente têm aquele encontro com Deus e alcançam uma transformação e se achega mesmo, né, a Deus e começa a ter uma vida realmente transformada. É verdade. Mas- E legal, assim, que a gente está falando sobre estrangeiro, sobre, né? E trazendo, assim, a luz da Bíblia, todos nós somos estrangeiros nessa terra, né? Né? Nós só estamos de passagem aqui, do mesmo jeito que a gente está falando que o imigrante chega aqui e precisa procurar não só essa ajuda social, mas precisa de uma direção de Deus, né? E não se envolver com as coisas desse mundo. Nós também estamos aqui, né? Os desafios que o crente enfrenta nesse mundo como estrangeiro, né? E o Senhor cuida de O nós. Senhor cuida de nós, de não aceitarmos as ofertas desse mundo, né? Se a gente for fazer um paralelo, é do mesmo jeito. A cultura do mundo, gente, é muito diferente da nossa cultura. A linguagem, o idioma que o mundo usa é muito diferente do nosso idioma. As coisas que eles comem, né, que eles se alimentam espiritualmente, é totalmente diferente. Então, nós somos estrangeiros duas vezes, né? Se nós pensarmos por esse lado, somos estrangeiros numa terra aqui, a terra física, e somos estrangeiros também deste mundo, né? Nós estamos aqui de passagem. E lembrando que a gente tem um foco, né? E como a Miriam falou, a Bíblia Deus sempre se preocupou com o estrangeiro, né? Tem uma lei em Deuteronômios que Deus fala, maldito seja aquele que desprezar o direito do estrangeiro. Então, Deus sempre preocupou com essas classes, né? O estrangeiro, a viúva. Então, assim, Deus se preocupa com nós, Ele cuida de nós, né? Nós não estamos abandonados nessa terra, né? Então, assim, Ele nos deu oportunidade para que nós conheçamos a Ele e agora é prosseguir, né? Continuar aí com esses desafios. Mas a igreja também, ela tem essa função de ajudar o estrangeiro, né? Se o governo não ajuda, nós não podemos esperar só do governo, né? Nós ajudamos uns aos outros. E quantas pessoas não chegam aqui, né, Girlene? Procurando serviço, procurando lugar para morar. E a igreja tem essa função de ajudar. O Senhor nos colocou também para nós ajudarmos essas pessoas que estão chegando. E eu acho até que hoje, será que eu estou errada? Que hoje é mais fácil do que para a gente que chegou há 10 anos atrás, sabe? Hoje, onde você vai, gente, as pessoas falam, pô, você vai no hospital, você vai no banco, Quando a gente você vai na liga, escola, né, ele já te dá uma opção. já tem a Português, opção, espanhol, inglês. entendeu? Hoje tem essa facilidade de ter essas opções da língua, de você conseguir outros recursos. Sem contar que Framingham é uma colônia brasileira, né? Gente, aqui você não precisa nem falar inglês. Governador Valadares. Framingham é governador Valadares. Né? De tantas pessoas, igrejas, Verdade. enfim. O que é que não tem aqui? Tem dentista, tem tudo aqui. Tudo que brasileiro. você precisa. Padaria, Tem aqui. restaurante, É, tudo. A gente tem aqui, a gente vive num pedacinho do Brasil, Do né? Brasil. Né? Por isso a dificuldade de aprender o inglês também. E Muita gente idioma. tem. isso é um desafio, né? É. Porque como você tem essa comodidade, né? Aí você E tem pessoas aqui há muitos anos que não não conseguem. consegue. E tem os Dominar filhos a língua. que falam É, inglês, isso aí os também pais é um grande português desafio. e aí português. Nossa, português? Não, é português. Português. Volta um pouquinho, Aí- os pais falam
Os filhos que falam Tá inglês, ok. né? Fala, os pais falam. Os pais falam português, os filhos falam inglês. E às vezes a comunicação até atrapalha dentro de casa, né? Isso daí a gente tem que prestar atenção, né? E vigiar muito nisso aí, porque tem casos, a gente conhece, que os pais não falam inglês Uhum. e os filhos não falam português. Yeah. Uhum. E aí, como que fica a comunicação dessa Comunicação. família dentro de casa? A resposta é, não há comunicação. Uma coisa é eu falar pra você assim, mãe, eu tô com fome. Mãe, I'm hungry. Ok, tá aqui a comida. Outra Uhum. coisa é você passar por um problema ou dificuldade, você aconselhar a criança. Se vocês não conseguem conversar, Aham. entendeu? Então, tem comunicação dentro da casa? Tem, eu tô com fome, vou no banheiro, vou ali. Isso daí é fácil a gente entender. Agora, você sentar com o filho, você ouvir o filho ou o pai dar um conselho pro filho, quando eles não conversam a mesma língua, Uhum. É mais difícil. não tem como, né? A Adélia Então- tem um adolescente aí chegando, né? A Karen. Mas a Kelly fala português. Seus meninos falam português. Bem, né? Mas como que bem. vocês fizeram pra isso acontecer? Ué, desde pequena a gente fez isso pra tá acontecendo hoje. Assistir. Eles estão falando, né? Uhum. Falando bem, assim, é o diálogo. Às vezes a gente senta na mesa pra comer. Insistir, né? Insistindo com ele, sempre falando com ele, até porque quando a gente chega, né, a gente não sabe nada, né? E a gente tem que saber nada de inglês. A gente vai e ensina pra eles o português. Mas se a gente, desde pequena, já começa a ver a televisão, ver os desenhos em inglês, essas coisas. Se a gente Escola. for olhar, eles querem falar só a língua Inglês. inglesa. Porque é a língua Aí, deles, não, né? Que é a primeira aqui língua. dentro de casa é o português, entendeu? E às vezes a gente tá na mesa jantando, aí o Maurício e a Kelly começam a falar entre os dois. Inglês. Aí eu falo, não. Eu também vou ser o pai que quer participar da conversa. O que vocês estão falando aí? Entendeu? Eu entendo muita coisa, o Muri entende, mas não é tudo que a gente entende. Né? Eles querem falar coisa que a gente não entende. Mas aí a gente tem que trazer eles de volta. Porque se a gente deixar por conta deles, eles vai descendo aí desse estilo aí americano aí, que quer falar. Porque eles convivem muito, né? Passam muito tempo na escola. A igreja também ajuda, né? é. Que é português. Eu acho que esse desafio aí que os pais têm, né? Como eu disse, o meu ainda tá baby, vou começar daqui a pouco. Isso daí, mas eu acho que dentro disso é muito assim, o filho fala inglês com o pai. Aí o pai entende algumas coisas, ou a mãe. Aí responde em português. Por exemplo, I'm hungry, né? Tô com fome. A mãe sabe que aquilo ali ele tá falando que tá com fome. Aí a mãe responde em português. Ah, você tá com fome? Vou fazer uma comida. Aí fica aquela comunicação rasa, como você disse, né? Porque um entende um pouquinho de português, o outro entende um pouquinho de inglês. Mas na hora realmente Mas a comunicação não é só isso. Isso, exato. Isso aí é só necessidades básicas, né? Isso. Aí eu trabalho também com os adolescentes, ajudo na liderança. Aí isso para mim também tem sido um desafio, porque eles são todos nascidos aqui, os adolescentes que estão no nosso grupo. Um ou dois que não, mas a maioria é nascida aqui. E aí eles falam inglês fluente, eu já não falo. Então, às vezes, se eu quero aconselhar, conversar alguma coisa, aí já fica mais difícil para mim. Sem contar que eles são muito fechados também, né? A gente tem que tentar arrancar alguma coisa deles, né? Porque tem uns que gostam de falar demais, mas outros já não querem muito de fato. Sabe o que é que eu lembrei aí? Eu lembrei aí nessa nosso desafio da língua, o tanto de palavra que a gente inventa, né? É verdade. Demais. Ô, gente, a gente inventa Taquear. tanta palavra. E olha, uma coisa que eu achei interessante é que quando a gente vai no Brasil e quando as pessoas do Brasil chegam aqui, o nosso português mudou. Fica ruim. Fica não ruim, fica ruim. Esquece, fala português tanta e não palavra aprende errada. A gente fala tanta palavra errada, gente, mas assim, a gente inventa tanta palavra, né? É muito engraçado. Vou parquear, né? O Vequear, David, quando a gente foi no Brasil, o David, eu tenho uma irmã que ela é surda e muda, né? E aí o David conversava, porque a gente conversa com ela muito com mímica. Aí o David queria um bowl pra tomar comer o cereal. O que é bowl, Gislene? Menina, custei. Eu falei. Aí o David tá falando com ela, né? Um bowl, falando que queria um bowl. Ela pegou uma panela, entregou pra ele não, bowl, pra comer cereal, e falando com ela. Aí chegou, mãe, eu tô querendo um bowl, mas a Tutuca não tá me entendendo. Eu falei, sim, e agora? O que é bowl em português? Eu tô lá. Uma panela funda, um negócio, um copo grande.
Aí depois que eu fui lembrar, a outra irmã virou e falou assim, uma tigelinha. Eu falei, é isso, tigela. Tigela. Aí eu falei, meu Deus, some, tem coisa. As palavras somem. É igual bags, a gente não usa aqui sacola mais. A gente não fala Todo bag. mundo usa bag, quem fala inglês e quem não fala. É. E depois parece que dá um... Dá um branco, assim, a gente branco esquece na as cabeça. palavras. E a gente aqui no Brasil vê aquelas pessoas, principalmente do serviço público, né? Senhor, por obséquio. Você fala assim, meu Deus, existem essas palavras. Parecendo o Velho Testamento. E aí a gente... Né? É um desafio nosso também, a nossa língua. A gente vai perdendo um pouco da nossa língua. E eles percebem que a gente começa a falar muito errado. Quando a gente chega no Brasil, que a gente vê o tanto que a gente eles fala veem, errado. Os que vêm aqui também, né? Os que vêm aqui. Eles falam também que a gente vai criando o nosso... Engraçado, a gente vai criando o nosso próprio dialeto, né? A gente vai criando o dialeto do imigrante. O dialeto do imigrante. Se você for conversar, é engraçado. A gente fala tanta coisa e quando a gente... E quando... Mistura o português com o inglês. Quando eu conheci o Bel, ele... A gente não falava... Eu não falava inglês e ele não falava português. Pra quem não sabe, o marido da Juliana é um indiano, gente. Não é nem inglês, não, é indiano. Ele falava Punjabi, é a língua dele. E aí, menina, ele começou a aprender português, só que falava tanta palavra errada, porque tinha também a pelada do futebol, né? E lá na pelada é cada palavreado também, que é pior que o nosso. E aí ele chegava falando. Só que eu aprendi a conversar com ele, para ele me entender. Então eu comecei a falar português errado com ele, para ele me entender. Nossa. Tinha vezes que eu ia na casa de uma outra irmã e nós estávamos conversando. Gente, eu falo a casa da irmã de cá, porque é um batalhão, né? 19. Então é muito irmão. Aí eu estava na casa da Geisa e o Bel falando lá. A gente conversando, a Geisa, o Cristiano, o marido dela, e a gente conversando, e o Bel virou para mim e falou assim, o que eles falaram? Eu peguei a mesma coisa que ela falou, pus no português errado, porque eu sabia o jeito que ele ia entender, e falei com ele em português errado. Ele entendeu tudo, mas não entendeu que ela estava falando português certo. No final, passou um tempo, eu falei, meu Deus, eu estou falando tão errado. Peguei o hábito dele ensinando errado. Eu falei, não, vamos cortar esse negócio e voltar lá atrás. E começamos a falar, mas ele me entendia e não entendia uma outra pessoa, e a gente estava falando português do mesmo jeito. Eu, português de índio, né? Os desafios dos imigrantes, né? E os filhos, os nossos filhos, a gente tem que insistir. Igual a Adélia falou, não, é português. Que eles vão querer falar o inglês, né? Mas é o português. E sem contar que as pessoas chegam aqui e tipo assim, agora o meu filho tá falando inglês, vou aprender inglês com seu filho. Não, você não pode querer aprender inglês com seu filho, né? O seu filho precisa aprender português com você, né? E a gente tira essa oportunidade de eles terem duas línguas, né? De oportunidades aqui nesse país de poderem ter duas línguas. Não, você imagina a dificuldade dessas crianças ir passear no Brasil, visitar os parentes e chegar lá, como é que faz? Não vai ter comunicação. Não tem. Vão passar a ter que, se os pais não for lá, e os avós para traduzir, igual nós tem que ficar aqui enquanto eles vão lá. Não tem que pensar nisso. E às vezes os pais acham que há vantagem, né? Não, meu filho fala só inglês, não fala só inglês. E não é vantagem, porque nós sabemos que a criança ela tem capacidade de aprender até 7 línguas. Então é ignorância da nossa parte essa querer área. só Você vai estar privando ele de uma habilidade dele, né? Até de oportunidades que ele vai ter no futuro. Você está privando ele dessa outra língua, né? Mas você já reparou, você falou essa palavra aí, me veio à mente. Não só na língua, nós assim, aqui nesse país, às vezes, não só aqui no Brasil, aqui nos Estados Unidos, mas no Brasil também. Às vezes, coisas que nossos filhos poderiam aprender com algumas atitudes, algumas coisas nossas, às vezes nós privamos eles de aprender, porque nós pensamos assim, não, vamos poupar ele disso, entende? Mas nós temos que entender, às vezes o Espírito Santo fala com a gente, não deixa para ele ir ver e entender. Nessa situação ele vai aprender algo. Então às vezes nós privamos muito eles em outras áreas também da vida, que às vezes ali na frente eles poderiam ter experiência e saber como sair de alguma dificuldade, né? De alguma situação, e às vezes a gente não fica quietinho, o que eu faço? E quando
mais pra frente, porque nem sempre, né? A gente vai estar ali, perto, né? Podendo defender e fazer. Então eu me pego muitas vezes nessa área lá em casa. Não na área da língua, mas em áreas assim, coisas assim que eu faço assim, não, eu vou pegar pra fazer. Não posso. Então nós temos que nos policiar muito nisso também. Vencer, Porque né? às vezes nós preparar eles, né? Pra ir pra frente, nós estamos fazendo com que eles venham ficar parados, né? Estagnados ali, num lugar. Então isso também é muito importante. É um desafio também. Mas, gente, e o frio? O que vocês acharam, assim, de cara? Porque você veio de uma terra bem quente. Uma terra bem quente. Você também, né? Todas. Quente. Lá faz um normal. friozinho. Agora não faz frio, mas assim igual aqui. Eu acho que o também. primeiro inverno é tudo... Não, eu achei o contrário. Que o primeiro inverno, tipo assim, a primeira neve. A neve. tudo É, alegria. Você é do Espírito Santo? Não. Voporã, eu sou Minas Gerais. Ubaporanga. Minas Gerais, São Paulo, Ceará. Sou do Ceará. Então, lá no Ceará é O calor, Ceará é muito quente. calor, verão, mormaço e quintura, né? É as estações do Ceará, né? Porque lá é muito, Muito quente. quente, Frio eu pra cheguei nós é chuva. Lá você não Tá usa nem Não. uma blusinha assim, ó, nada. muito quente, É muito é quente. Não. Muito. aguento. Então, quando eu cheguei aqui, quando eu vi a neve, eu me senti num filme nos Estados Unidos. Eu acho que é Só a sensação de primeira todos. neve. A primeira Todo mundo neve. sente. A segunda, você já tem que rapar ela, aí já era. Aí Tem que você limpar esquece o carro o pra filme. sair. Tem que pôr um Mas, monte assim, de o que eu gosto daqui de New England, que nós estamos aqui na Massachusetts, na área de Boston, é essa definição das estações. É. Isso aí é muito Perfeito. gostoso, né? O outono, gente, é maravilhoso. A gente sai do inverno, a gente sabe que... A gente escuta muito falar que o inverno é uma época depressiva, assim. Mas no final do inverno, a gente está looking forward, né? Tá esperando que chegue a primavera. E essa mudança de clima, a gente vai trocando as roupas, né? Vai trocando os planos, já tá hora de ir lá para fora, de sair. A paisagem já vai dizendo isso. né? Aí depois vai chegando o verão. Eu acho que essa mudança de estação é muito linda. Se a gente for fazer uma analogia com a nossa vida, uau. né? É muito legal que a gente passa por essas estações. E cada estação tem o seu valor. E se a gente não valorizar cada estação, a gente passa por ela sem aproveitar o que cada estação traz para nós. Porque o frio é muito bom para nossa pele, gente. Nossa, ajuda demais. Ajuda demais, sabe? Ajuda demais a nossa pele, o demais. frio. Então, assim, cada estação tem a sua... Né? Deus não criou as estações porque ele estava assim à toa. Deixa a sua qualquer... peculiaridade. Não, cada uma tem a sua. Então, assim, essa parte aqui, de morar aqui no New England, eu gosto disso, dessas estações que a gente muda de roupa, muda de planos, até assim, o verão tá chegando, vamos fazer isso. Na Tudo primavera, anima. todo mundo abre a janela do Janela, carro. O Aí cheiro, já o começa cheiro de até malte. o som do carro aumenta, não é? Aumenta. É. Parece alegria, sei lá, É, traz uma lógico, alegria, alguma coisa. Traz uma alegria. É muito bom. Muito Aqui é grande. bem divididinho as estações, né? E eu gosto do inverno também. Eu gosto. Eu não tenho muita tolerância pro frio. Eu sou muito frienta. Mas eu entendo que é uma parte que vai passar, né? Que vai passar. A gente vai Antes, acostumando. ontem mesmo eu tava pensando, nosso inverno parecia que era tão longo agora, nós já estamos É verdade. É. Eu pensei isso esses dias também. Parecia que era, nossa, uma eternidade. Agora não sei se é a gente que tá acostumando com isso e já tá passando. Daqui a pouco Acho que a gente vai amadurecendo também. A gente vai amadurecendo e vai entendendo. Eu acho que parece que quando a gente acostuma com o frio, a gente começa a entender que o frio para nós é dezembro, janeiro e fevereiro. Março, Já a gente já vai- começa a achar assim, não é, nós já estamos saindo do frio. Para quem chegou hoje, não vai ver isso, né? Vai achar vai que achar que abril, frio. maio ainda tá frio. Uhum. Pra gente não, março já, Depois vai o acostumando. landscape já começou, o povo já caiu na rua e começa. Já vai sair tudo. pra fora. A gente passa nas casas, já vê as fumacinhas do churrasco. Do churrasco, É muito gostoso. Muito bom. Mas viver aqui é muito bom. Muito bom. E viver com Jesus aqui É melhor ainda. É melhor né? ainda, né? Na igreja Cada um de nós teve um suporte. contexto diferente. Eu já vim para cá com a minha família, né? Vocês vieram com contextos diferentes. Mas todas aqui nós estamos servindo a Deus. E o Senhor tem sido bom para conosco, né? Muito bom. E quantas pessoas têm chegado aqui também no nosso meio e têm recebido apoio, né?
A nossa igreja mesmo, ela é bem acolhedora nessa área. Chega muita gente com necessidade aqui de... necessidade básica. Roupa, que não chega sem nada, né? Sem roupa, sem... às vezes até alimentação. A gente acaba ajudando um comunicando com o outro para alugar casa, apartamento para eles, trabalho, seguro de leva para a saúde. escola, imigração, seguro de saúde. Então, a nossa igreja está bem dentro dessa área aí para acolher os imigrantes. E ajudar a vencer, né? Que é um dos... Você é assistente social da igreja. Só não tenho diploma, mas eu faço trabalho. É verdade. Gente, eu acho que o nosso tempo tá encerrando sobre hoje. Queria agradecer cada um de vocês. Obrigada. E foi muito bom nós estarmos aqui, saber que podemos ajudar outras pessoas, né? Que o desafio que outras pessoas passaram, ou estão passando, ou vão passar, nós passamos, né? E o mais importante aqui é se você estiver com Jesus, né? Se estiver na vontade de Deus, o Senhor vai passar com você. E você, igual nós aqui, vamos olhar para trás. Foi difícil? Foi difícil, mas valeu a pena, né? Valeu a pena. E nós estamos aqui. Queremos agradecer você que está nos assistindo. E dá um like. Aqui é um bom lugar para ficar. Congregar, né? É verdade. Dá um like, subscribe aí no nosso canal. Que Deus te abençoe e até a próxima.